Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Siddhartha, eu vou ser o professor de vocês nessa disciplina de desenvolvimento de software para web por esse semestre. E nessa primeira aula, nessa aula introdutória, vou falar um pouquinho, tá, como vai ser o desenvolvimento da disciplina, qual o conteúdo que a gente vai ver nessa disciplina, a forma de avaliação, a forma de frequência e alguns detalhes mais que eu vou apresentar aqui para vocês agora, tá? Então, para quem ainda não me conhece, tá, esse sou eu, né? Se a gente ainda não fosse ver nas aulas presenciais, vocês vão pelo menos me ver aqui de forma virtual, tá certo? Bem, eu vou mudar aqui os slides agora para poder mostrar para vocês um pouquinho da aula, tá? Bem, eu vou falar aqui um pouquinho, tá? Primeiramente, quem sou eu, né? Meu nome é Siddhartha Carvalho, como eu já me apresentei, tá? Eu sou ex-aluno do campus da UFC em Quixadá também, tá, pessoal? Eu fui da segunda turma de Sistemas de Informação. E depois que eu terminei a graduação aqui na UFC Quixadá, né, eu trabalhei um tempo em Fortaleza e depois eu fiz o mestrado e o doutorado lá na UFPE, né, lá em Recife, em Ciência da Computação, pela Universidade Federal de Pernambuco, tá, UFPE lá em Recife. Então, é uma excelente universidade, tá? Tem diversos professores aqui do campus Quixadá que também se formaram lá, né, fizeram sua pós-graduação lá. Então, quem quiser também seguir esse caminho da vida acadêmica, lá é um excelente local, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a disciplina, tá certo? Bem, o nome da disciplina é Desenvolvimento de Software para Web, tá? Então, nessa disciplina, como o nome já sugere, a gente vai ver como desenvolver software para ser executado dentro da web, tá? Pelo nosso navegador, as principais tecnologias que são utilizadas atualmente. A gente vai dar uma pinceladazinha, aprender um pouquinho sobre cada uma delas, tá? Pelo menos sobre as que eu julguei que são as principais, tá certo? Bem, a carga horária da disciplina são 64 horas. E eu vou falar agora um pouquinho também da importância dessa disciplina para você e para o curso que você está fazendo aqui na UFC Quixadá. Bem, o cenário atual, né, de tecnologia da informação, ele é fortemente voltado à conectividade e à interação entre diversos sistemas e usuários. Então, ainda mais agora, né, nesse período de pandemia, vocês estão notando que tudo que a gente consegue pode ser também resolvido de forma online, né? Então, você tem que ter sistemas robustos que conseguem se comunicar de forma adequada, que conseguem interagir com o usuário de forma adequada, e isso tem por baixo, né, essa parte de desenvolvimento de sistemas web, tá? Então, os sistemas desenvolvidos para executar na internet, eles são responsáveis por diversas tarefas, né, agindo sobre grande base de dados também, né? Então, o seu estudo é de suma importância para qualquer profissional da área de tecnologia da informação e comunicação que queira estar em conformidade com as exigências do mercado, tá? Então, quem ainda não conhece um pouquinho dessa área, ela é muito dinâmica, tá, pessoal? Como a área de tecnologia, de uma forma geral, ela é bastante dinâmica, mas essa parte de desenvolvimento web, ela tem uma dinamicidade muito alta, tá? Então, uma ferramenta que você aprende a utilizar hoje, né, um framework ou uma linguagem, daqui a 2, 3 anos ela pode nem ser mais utilizada, tá? Então você tem que ter uma curva de aprendizado muito rápido, você tem que aprender muito rápido, tem que praticar para poder utilizar aquela tecnologia. Então é tudo muito dinâmico, tá? Então você vai ter sempre que estar se atualizando nessa área de desenvolvimento de software para a web. Né? Sendo assim, né, essa disciplina ela tem como objetivo preparar o aluno para não só entender esse tipo de sistema, mas como também ser capaz de desenvolver projetos para a internet usando as tecnologias mais atuais, tá? Encontradas nas principais empresas atualmente. Então, o objetivo principal da disciplina, né, é capacitar o aluno na construção de sistemas para a web usando as melhores tecnologias disponíveis atualmente. Eu destaquei aqui melhores porque é difícil você dizer o que é melhor e o que é pior, né? Então, dependendo do problema que você está atacando, uma tecnologia é mais indicada do que outra e você não tem como avaliar se ela é melhor em todos os aspectos ou se ela é pior em todos os aspectos, tá? Então, vai depender do problema que você está tentando resolver. E os objetivos específicos da disciplina é introduzir alguns conceitos de redes, tá? Então, para entender como você vai produzir sistemas web, você tem que entender como é feita a troca de dados na internet, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho disso, um pouquinho dos protocolos que são utilizados também. Introduzir alguns conceitos de programação web e de conectividade com o banco de dados, tá? Produzindo os CRUDs como fixação.
Então, o que são os CRUDs, né? São aquelas páginas simples, né? Páginas de criação de alguma coisa, de edição de alguma coisa, por exemplo, criação de usuário, edição de usuário, atualização dos dados de usuário, página de deleção. Então, esses 4 tipos de páginas que são chamados os CRUDs, né? São as principais páginas, né, que você vai ter aí, você tem praticamente em todos os sistemas web, tá? E por também implementar aplicações web no padrão MVC, né, tentando utilizar esse padrão aqui de modelo, visão e controlador para tentar separar, né, dividir as responsabilidades e você não ter um código com baixa manutenção, né, que vai ser difícil você dar manutenção nesse código mais na frente. Então, você já vai produzir pensando no futuro, né, pensando em como você pode produzir um software de qualidade que vai ser escalável aí por alguns anos, tá? Além dos objetivos específicos, né, a gente vai compreender as principais técnicas e tecnologias que norteiam o desenvolvimento de software direcionadas à internet, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor, tá? E também utilizar alguns dos principais frameworks para a melhoria do processo de desenvolvimento de sistemas web. Bem, a metodologia de ensino, a gente vai tentar aplicar esses conceitos aqui, tá? Tentar aprender com a prática, então vocês terão muitos projetos práticos, né, durante a disciplina, e esses projetos práticos eu tentei dividir em microprojetos. Então, esses microprojetos, eles vão auxiliar a você fixar o conhecimento de cada tema que a gente for estudando, tá certo? Desenvolver a proatividade, tá? Então, não espere que alguém venha e lhe diga exatamente como você deve fazer aquela coisa, né? Ou seja, você vai ter um problema e você vai ter que descobrir como resolver aquele problema. Você vai ter que ser proativo, você vai ter que pesquisar, você vai ter que identificar o problema e como resolver aquele problema, sem precisar ter um passo a passo de exatamente como fazer aquilo, tá? Você vai ter, claro, o background todo por trás, tá? Mas você vai ter que ser proativo, você vai ter que ir descobrindo e aprendendo por si só, tá certo? Desenvolver a autonomia também do aluno, né, que está em conformidade aqui com a proatividade, desenvolver a disciplina para estudar. Então, no presencial é difícil a gente conseguir manter essa disciplina, né? Muitos deixam para estudar nos últimos dias, na última semana antes da prova, então isso todos já sabem que não é indicado, tá? Então, não deixem acumular conteúdo, e é por isso que eu coloco diversos trabalhos práticos para você não deixar acumular conteúdo. Então, você estuda um conteúdo, você já pratica aquele conteúdo fazendo o trabalho prático, e assim você não acumula, né, muita matéria para estudar em um determinado período. A gente vai ter uma avaliação contínua, né, como eu falei, a gente vai ter diversos projetos práticos e listas de exercícios. Todos esses projetos e listas eles vão valer nota, tá? Tudo que for atividade vai valer nota para o final da disciplina. Vocês vão ter que cooperar entre si, tá? Os trabalhos eles serão desenvolvidos em equipe, então vocês terão que trabalhar a cooperação e a comunicação entre si, tá? Isso é essencial para o mercado de trabalho, porque você não vai trabalhar de forma isolada no mercado de trabalho, tá? Então você tem que aprender a trabalhar em equipe e aprender a se comunicar de forma efetiva, tá? Então quanto antes você começar a praticar essas características, melhor você vai conseguir se enquadrar no mercado de trabalho, tá? Tentar reduzir a timidez, tá? Eu sei que é difícil para alguns alunos, né? Essa parte da cooperação, do trabalho em equipe, da comunicação e tal. Então, reduzir a timidez também vai ser uma atividade que a gente vai tentar aplicar aqui para trabalhar mais isso e melhorar, né? Tornar vocês um melhor profissional para que vocês não saiam da graduação, né? Sem ter uma vivência de como é você trabalhar em equipe, tá? Então, trabalhar a leitura, interpretação e produção de textos também, né? E principalmente também a responsabilidade, tá? Então, vocês terão prazos para enviar as atividades. Não são prazos curtos, tá? Vocês vão ter prazo de pelo menos um dia para fazer a atividade. Então, você consegue aí modelar o seu trabalho. Geralmente são vários dias para você entregar a atividade, mas você vai ter pelo menos um, tá? Então, não deixe para fazer no último momento ou deixar para fazer na última hora, porque vocês sabem que imprevistos acontecem e vocês têm que se proteger desses imprevistos agindo com responsabilidade. Então, não deixem para fazer as atividades na última hora, sempre faça as atividades assim que são postadas, porque assim você deixa o tempo que você tem a mais para algum imprevisto que possa acontecer e não por pura preguiça, digamos assim, né, de fazer a atividade naquele momento, tá? Então, tentem sempre fazer assim que a atividade é postada, porque isso vai ajudar vocês também.
Tá? Como será a forma da disponibilização das aulas, tá? As aulas elas serão gravadas e postadas no YouTube, né, para que todos os alunos tenham acesso ao material a qualquer momento, tornando o ensino melhor, ao meu ver. Então, se você é aquele aluno que trabalha melhor à noite, ou consegue estudar melhor de manhã ou à tarde, ou tem um ambiente barulhento em casa, né, ou não tem conexão com a internet em determinada hora do dia, né, não tem acesso ao computador, etc. Então, você vai conseguir se programar para assistir às aulas no momento que for mais adequado para você, tá? Então, você não vai precisar estar determinado dia, determinada hora na frente do computador para poder assistir às aulas. Você vai ter essas aulas gravadas e você vai conseguir assistir no seu ritmo, tá? Mais uma vez, eu atento que não deixem para assistir às aulas nos últimos dias, tá? Porque dá problema, você não vai conseguir assimilar o conteúdo de forma adequada, não vai fazer o exercício de forma adequada. Então, não deixe para fazer nas últimas horas, tá? A disciplina vai ser ministrada em aulas teóricas e práticas, tá? Complementado com os exercícios de fixação do conhecimento. E os exercícios serão feitos em equipe, tá? Como eu já falei, podendo usar seminários, né, jogos, dentre outras abordagens que a gente vai desenvolvendo no decorrer da disciplina. E sobre a ementa, né? O que é que a gente vai ver realmente de conteúdo técnico, né, na disciplina? Na primeira parte, a gente vai ver um pouquinho da história da internet, né, e alguns dos protocolos que são utilizados, falar um pouquinho sobre o HTTP e alguns conceitos básicos de redes que são essenciais para quem vai desenvolver sistemas para a web, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a arquitetura cliente-servidor e a web, né? Falar um pouquinho sobre o protocolo TCP/IP e os sockets. E após isso, essa parte introdutória de redes, a gente começa a entrar nas tecnologias realmente de desenvolvimento web, tá? Então a gente vai falar sobre os fundamentos do HTML, a gente vai falar sobre os fundamentos do CSS, fundamentos do JavaScript e por fim a gente vai utilizar o Node.js, tá? Que é um framework JavaScript, né? Utilizado amplamente aí para o desenvolvimento de aplicações web. Então, por que eu coloquei aqui fundamentos? Porque essas tecnologias elas são muito grandes, tá? Você não vai conseguir entendê-las de forma profunda, porque é muita coisa, é muito conteúdo. Então a gente vai ver aqui as principais coisas, né? O que é mais utilizado no desenvolvimento de aplicações web. Então a gente vai ver como utilizar HTML, como utilizar CSS, como utilizar a linguagem JavaScript para trazer interação, né, as páginas web, e o Node.js para a gente tentar facilitar o desenvolvimento de aplicações web utilizando esse framework bastante utilizado, tá? A gente também vai ver, né, banco de dados e etc. Então, tudo isso vai estar dentro aqui dessas tecnologias aqui, JavaScript e Node.js. A gente vai ter aí ferramentas para trabalhar com bancos de dados também, tá? E a gente vai desenvolver, né, aplicações práticas, tá, que resolvem problemas reais utilizando aí essas tecnologias. Esse aqui é o plano de aulas, tá? Ele vai estar disponibilizado para vocês também numa planilha lá no Google Docs. Então, no link aí de vocês eu vou enviar o link para o plano de aulas e vocês vão conseguir acompanhar lá o conteúdo e a data de cada aula, tá? Quando cada aula vai ser postada, quais atividades devem ser entregadas em qual dia. Então, vai estar tudo lá bem descrito, bem detalhadozinho, tá? Eu também separei aqui, né? Vocês podem ver que tem algumas aulas que são interação, outras são conteúdo, outras são avaliação, tá? Então, cada marcaçãozinha dessa vermelha a gente vai ter uma avaliação, tá? Então, o que é essa avaliação? É aquele projeto prático que eu falei. Então, ao finalizar um determinado conteúdo, a gente vai ter aí um trabalho prático ou uma lista de exercícios para tentar fixar o conhecimento do que foi visto, tá? E vocês praticarem um pouquinho. Tá certo? E vocês podem ver que aqui tem, ó, a gente começa aqui, né, HTML, a gente tem algumas poucas aulas aqui de HTML, depois a gente fala um pouquinho de CSS, começa a falar do JavaScript, né? E a maior parte aqui está com o Node.js, tá? Que é um pouquinho mais complexo aí, é o que vocês vão utilizar na prática para desenvolver aplicações web, tá? Então, ao final aqui a gente vai ter um trabalho prático. Esse trabalho prático final é você desenvolver um sistema completo, tá? Que resolve algum problema real do seu cotidiano, de alguém da sua família, ou algum trabalho que você pegou aí do seu vizinho, né? Do seu conhecido e você quer resolver o problema dele e você, além disso, vai utilizar a disciplina para você resolver esse problema dele, tá? Então, cada aluno, né, cada equipe vai ter um projeto distinto, onde você vai ter que justificar por que você deve resolver aquele problema, por que ele é importante, né, a quem aquele problema
a resolução daquele problema vai estar ajudando, e aí você vai desenvolver o sistema web que vai resolver aquele problema, tá? Ou vai pelo menos reduzir, né? Auxiliar a resolução daquele problema, tá certo? Bem, e como será a parte de avaliação e frequência da disciplina, tá? A frequência ela vai ser dada de acordo com as atividades e os projetos práticos que são enviados pelo aluno, né? Se você fizer todas as entregas de todas as atividades, né, todos os projetos práticos e listas de exercícios, a sua frequência vai ser 100%. Se você deixar de enviar alguma atividade, a sua frequência ela vai decair de acordo com o que você deixou de enviar, tá? Então a avaliação ela vai ser feita a partir das listas de exercícios e dos trabalhos práticos. Então a gente não vai ter aquelas provas convencionais, né, para avaliação parcial 1 e 2, a gente vai ter N avaliações aí durante toda a disciplina e a média dessas atividades vai ser a sua nota final. Então serão aproximadamente uma lista de exercício, tá, para aquele conteúdo inicial de redes e protocolos, 6 trabalhos práticos envolvendo aí o HTML, CSS, JavaScript e o Node.js, e um trabalho final da disciplina, que é você fazer esse sistema que resolve o problema aí, é um sistema completo, utilizando o banco de dados, que vai resolver algum problema real do seu cotidiano. A composição da nota é 50%, né, para os projetos práticos e a lista. Então, projeto prático e lista têm o mesmo peso. A soma de todos os trabalhos práticos e a soma da lista, né, vai ser dividido pela quantidade de trabalhos que foram feitas e aí você vai ter a média. Essa média ela vai ser 50% da nota. E o outro 50% da nota vai ser o trabalho final, tá? Então você tem que fazer todos os trabalhos práticos e também tem que fazer o trabalho final para poder conseguir passar na disciplina, tá? Todas as atividades elas vão ser feitas de forma assíncrona, tá? Sem a necessidade de estar no mesmo horário junto ao professor, né? Como eu falei, vocês terão a atividade para ser resolvida e vocês terão aí um dia ou mais para resolver essa atividade, tá? Então, cada atividade ela terá um ou mais dias para resolução, né? E envio para o professor usando unicamente a ferramenta do Google Classroom. Então, o Google Classroom vai ser a nossa ferramenta oficial, né, da disciplina. Então, tudo que a gente quiser fazer vai ser feito utilizando o Google Classroom. A gente também vai utilizar o Telegram, né, para ter uma comunicação mais rápida. Tá? Se você quiser tirar uma dúvida mais rápida, ou quiser postar uma notícia ou procurar uma equipe, então tudo isso pode ser feito dentro do Telegram, tá? E perder alguma entrega de atividade ou trabalho, né, prático irá prejudicar a nota e a frequência do aluno e haverá segunda chamada somente se ela for justificada por motivo adequado, tá? Cabendo ao professor aceitar ou não o pedido. Então, como vocês terão aí vários dias para fazer a entrega da atividade, né? Então, é pouco provável que seja uma justificativa adequada se você não entregar, porque você vai ter vários dias para fazer essa atividade e mesmo que você não consiga, você deve enviar o que você conseguiu fazer, porque tudo isso vai valer na sua avaliação, tá? Então, mesmo que você faça pouco da atividade, você tem que fazer o envio para que sua presença, sua frequência não seja prejudicada, tá? E ao final do semestre, né, caso você obtenha nota igual ou superior a 7, você estará aprovado por média. Se sua nota for abaixo de 7, né, a média final, você vai ter que fazer a avaliação final e aí você tem que ter, ao final de tudo, uma média igual ou superior a 5 após a avaliação final. E dúvidas frequentes, tá? Então, trabalho copiado tira nota? Sim, você perde toda a nota, tá? O copiador e o copiado, os dois ficam sem nota. Infelizmente, vamos ter que adotar essa política aí para evitar que os trabalhos sejam copiados e o aluno não aprenda o que deveria aprender, tá? Então é melhor você ter uma resposta simples ou incompleta do que uma copiada, porque pelo menos você tentou fazer, você aprendeu alguma coisa nesse processo de aprendizado e isso é melhor do que você enviar uma atividade copiada que você não sabe como aquilo foi feito de forma adequada, tá? Então, trabalhos em equipe eles devem estar especificados no trabalho enviado, né? Caso contrário, vai ser considerado cópia. Então, se você fez em equipe, você tem que deixar lá explícito no seu trabalho quem foi a equipe que fez com você. Se você esquecer, né, de botar o nome da equipe ou não colocar o nome da equipe e tiver outro trabalho igual, vai ser considerado plágio, tá? Então, você tem sempre que especificar todos os membros da sua equipe no documento que você envia pelo Google Classroom. Bem, pessoal, é isso, tá? Isso foi uma visão geral aí do que a gente vai ter na disciplina, tá?
Se tiverem alguma dúvida, podem ficar, né? Podem perguntar, tá? O que quiserem aí. Deixa eu voltar aqui a câmera. Pronto. Tá, então, se tiverem alguma dúvida, podem utilizar aí o canal do Telegram, né, para fazer a pergunta, ou o Google Classroom, tá? A gente vai utilizar essas duas ferramentas de forma oficial na disciplina. Se você não quiser utilizar o Telegram, não tem problema, tá? Mas o Google Classroom você tem que utilizar, tá? Porque tudo vai ser feito por lá. Então você tem que utilizar o Google Classroom. O Telegram ele é opcional, mas eu recomendo que você faça parte do grupo lá, porque muitas notícias podem ser postadas lá, tá? Então você pode tirar dúvidas de forma mais rápida, pode conversar com os colegas, então tudo isso vai ser intermediado lá pelo Telegram também. Ok? Pessoal, só mais uma coisinha, tá? Lá na sua conta do Google, né, que você vai utilizar para fazer o Google Classroom, você tem que colocar uma foto sua e o seu nome completo, tá? Então, por favor, coloquem a foto e o nome completo, porque se você não fizer isso, eu não tenho como identificar quem é o aluno. Se eu não identifico quem é o aluno, eu não tenho como avaliá-lo, né, de forma adequada. Então, você tem que colocar, certo? É obrigatório você colocar uma foto sua lá no Google Classroom e o seu nome completo para que eu possa identificar o aluno de forma adequada. Se isso não for feito, pode ser, tá, que você seja excluído da turma porque eu não sei quem é essa pessoa, tá? Então, em outros semestres aí já houve o caso em que utilizavam nomes de animes, né, nomes que não são nomes próprios de pessoas, e eu não tinha como identificar quem era aquele aluno, tá? Tentava pelo e-mail, o e-mail também não tinha o nome do aluno, e eu ficava sem saber quem era o aluno, então por isso eu decidi que agora é obrigatório você colocar a foto e o nome lá na sua conta do Google Classroom, para que eu saiba quem é o aluno, tá? Bem, pessoal, é isso. Obrigado aí, até a próxima. Tchau, tchau.